na verdade, né? Nós somamos o quê? Esforços para que o advogado seja atendido. Então nós não estamos dividindo, nós estamos somando. É isso que a ideia, desde o início, quando se lançou pela criação da sucessão, onde existia aquela questão se a Lapa queria ou não queria. Isso é uma demonstração que a Lapa quer, porque a Lapa tinha muitas responsabilidades. Nós queremos dividir as responsabilidades, e é esse o compromisso da sucessão na divisão da responsabilidade. Eu que agradeço. Oi, Robson. Olá. Tenho a honra de recebê-los para a cerimônia de instalação da subseção de Nossa Senhora do Ó, ocasião em que será empossada a diretoria desta nova subseção. Comporão esta mesa diretora: Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Dr. Rodolfo Hammer da Silva Aguiar, presidente da subseção de Nossa Senhora do Ó. Dr. Marcos da Costa, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Senhor Valdir Suzano, subprefeito de freguesia do Ó, representante ato, Sua Excelência, o prefeito da cidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, representante ato, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssima senhora doutora Tereza Cristina Antunes, juíza diretora do Fórum de Nossa Senhora do Ó. E doutor Pedro Luiz Napolitano, presidente da subseção da Lapa. Na extensão desta mesa diretora, Dr. Arnor Gomes da Silva Júnior, vice-presidente da Caixa de Assistência de Advogados de São Paulo e presidente da OABPrev São Paulo. Dr. Sergei Cobra Arbex, secretário-geral da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Dr. Célio Luiz Bittencourt, diretor tesoureiro e diretor de serviços, lazer e esportes da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Dr. Carlos Guaita Guarnica, presidente da Associação dos Advogados de Nossa Senhora do Ó. Em 2003, representante ato à Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado. Senhor vereador Claudinho. E excelentíssimo senhor Dr. Ronaldo Tovani, juiz de direito, representante ato à Associação Nacional dos Juízes Estaduais. Também na segunda extensão desta mesa diretora, os senhores diretores desta subseção, empossados nesta data, senhor vice-presidente Dr. Carlos Antônio Guedes,
Senhor secretário-geral, doutor Eduardo Martins Brito Siqueira. Senhora secretária adjunta, doutora Cátia Solange Cangueiro Garrica. E senhor tesoureiro, doutor Walter Dangebel de Oliveira. Senhoras e senhores, composta esta ilustre diretora e respectivas extensões, ouviremos o hino nacional brasileiro. Ouviram em Miranga as margens plácidas de um povo herói encontrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em meu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, no sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, que o teu futuro expressa a grandeza. Terra adorada, entre outras vivas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Advogadas, advogados, ilustres integrantes desta mesa diretora de trabalhos, autoridades do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, convidados, amigos aqui da Freguesia do Ó, é com uma alegria imensa de um sonho realizado, sonho sonhado por muitos, que declaro aberta esta cerimônia de instalação da subseção, bem como da posse da diretoria da subseção de Nossa Senhora do Ó. Com alegria. E é isso que a fraternidade, independentemente de sermos ou não irmãos, é que nós, inclusive maçonicamente, pregamos a igualdade e a fraternidade. A diretoria, com movimentos espetaculares, resgatando a memória de Nossa Senhora do Ó. Então, um agradecimento especial a Vossa Excelência, extensivo a todos os magistrados que compõem aquele foro regional, né? Quero também aqui deixar os meus agradecimentos aos membros do Ministério Público, aos membros da Defensoria Pública, e não poderia deixar aqui de agradecer, logicamente, como não foi mencionado, mas toda a diretoria da Nossa Senhora do Ó, por este momento. Pense em vocês, Dr. Rodolfo, e sua respectiva diretoria, Dr. Carlos, e os demais diretores. Como presidente, Dr. Rodolfo Ramer da Silva Aguiar. Como vice-presidente, Dr. Carlos Antônio Guedes. Como secretário-geral, Dr. Eduardo Martins Brito Siqueira. Como secretária adjunta, doutora Cátia Solange Cangueiro Garrica. E como tesoureiro, doutor Walter Dangebel de Oliveira.
Anunciamos a palavra do Dr. Rodolfo Ramos da Silva Aguiar, presidente da subseção de Nossa Senhora do Ó. Vamos refletir e pensar no que aconteceu lá. E vou ler o e-mail que ele me mandou. Ele agradeceu a gentileza do convite e colocou assim: nesta oportunidade manifesto meu contentamento por mais essa conquista, que com certeza representa um passo importantíssimo para o Judiciário, e parabenizo pela assunção da OAB Nossa Senhora do Ó, desejando-lhe muito sucesso e grandes realizações nessa jornada tão significativa no âmbito da justiça em nosso país. Eu acredito que essa justiça que nós buscamos, ela não está muito longe. O que precisa é a união, é deixarmos de lado a vaidade e trabalharmos em prol da sociedade, porque essa é a missão da OAB. Essa é a missão que nós temos que carregar. Não poderia deixar aqui também de registrar os agradecimentos à Associação da Lapa e à Associação Nossa Senhora do Ó, dos advogados de Nossa Senhora do Ó, na pessoa do seu presidente, Dr. Carlos. E mencionar dois nomes que iniciaram esse trajeto aí lá em 1985, 77, que é o seu Alcide Buono, que está aqui na frente. E o doutor Walter Abraão, também, pelos trabalhos que ambos, e não só os dois, não somente os dois, uma quantidade maior de advogados, mas eu vou permitir. Especialmente aí com o nosso evento, a OAB Seccional São Paulo, deputado estadual Celino Cardoso, vereador Claudinho de Souza, supermercado Sondas, da Avenida Itaberaba, concessionária Ford, Avante Veículos, Jolie Materiais de Construção, Hit Cooling, Selo Imobiliária, Depósito Iracema, Walter D'Angedel, para que faça a entrega da placa de homenagem à diretoria da OAB Lapa, que é a 96ª subseção. Por favor, Dr. Walter. A Associação dos Advogados de Nossa Senhora do Ó, Dr. Carlos, por favor. Da OAB por apostar na gente, por acreditar na nossa diretoria, na pessoa do Dr. Pedro também, o voto de confiança que nos foi dado. Tenho certeza inicial, e eu deixo meu fraterno abraço e que Deus ilumine e guarde a todos. Muito obrigado. Teceu loas ao Dr. Celso, porque na verdade nós devemos realmente homenageá-lo, porque foi ele que efetivamente, ao instalar o fórum aqui na região, possibilitou a criação desta subseção, que hoje concretamente se encontra na mão dos doutores Rodolfo, Carlos, Eduardo, Cátia e Walter, aos quais nós nos ombreamos: Canton, presidente; Arnor, vice-presidente; Sergei Cobra, secretário-geral; Cozudenda, secretário adjunto; Celinho, tesoureiro; Walter Tavares, diretor; Anisque Furi, diretor, no sentido de levarmos adiante esse trabalho que realmente eu aproveito para citar o nosso presidente Canton, que acaba de chegar, nesse trabalho que é importantíssimo de aproximação da ordem, aos advogados e à sociedade civil. Nós estamos de braços dados com vocês e assim o faremos. O senhor presidente convida a composição da extensão dessa mesa diretora, Dr. Fábio Romeu Canton Filho, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Anunciamos a palavra da excelentíssima senhora doutora Tereza Cristina Antunes, juíza diretora do Fórum de Nossa Senhora do Ó.
Saúdo todas as autoridades anteriormente nominadas, na pessoa do ilustríssimo senhor Luiz Flávio Borges Durs, que preside esta solenidade, e cumprimento os demais senhores e senhoras aqui presentes. Minha missão hoje, nesta solenidade, é a de representar o Fórum Regional Nossa Senhora do Ó. Que missão difícil a minha. Isso porque este Fórum Regional foi criado em 1985, mas apenas 22 anos depois é que ele foi instalado, cercado, obviamente, de grandes expectativas de que o andamento dos processos seria agilizado, não só por ser um fórum novo, sem acervo acumulado, como por ser um fórum totalmente digitalizado e sem papel. Infelizmente, as expectativas não foram alcançadas e as decepções vêm sendo suportadas por toda a comunidade que deste fórum precisa, seja pelos jurisdicionados, seja pelos advogados, juízes, promotores, defensores públicos e serventuários. E por que isso aconteceu e ainda acontece? Verdade seja dita, não se pensou na instalação deste fórum com a necessária ciência que isso demanda. Instalar um fórum não é só arrumar um lindo prédio e colocar nome à porta. Compreende análise, estudo da área territorial de abrangência e sua consequente população, para se estimar o número de processos que ele receberá e daí se calcular quantos funcionários, juízes, promotores e defensores públicos serão necessários. Também não se pode esquecer que, como digital, imprescindível que o sistema de informática adotado tivesse capacidade de armazenamento e de processamento dos feitos. Enquanto projeto piloto, como era intitulado, guardamos esperança de que os necessários ajustes seriam feitos para o aperfeiçoamento do funcionamento que já apresentava falhas desde o início, mas 4 anos se passaram e o resultado está longe de ser alcançado. A questão do sistema, que basicamente se concentrava na digitalização, ainda permanece. Em parte porque elevado número de petições ainda chegam por protocolo, em parte porque os advogados reclamam de falhas no peticionamento eletrônico. O fato é que hoje o nosso Fórum Digital tem mais de 18.000 petições para serem digitalizadas e juntadas aos autos respectivos. Nem preciso dizer o que isso representa de atraso no andamento dos processos. Talvez a divulgação desse panorama estimule os advogados a usarem o peticionamento eletrônico como forma de contribuição à melhoria do processamento dos feitos no nosso fórum, pois hoje menos de 10% usa este tipo de peticionamento. Quanto à questão estrutural, conforme já mencionei, não se imaginava que o Fórum Nossa Senhora do Ó teria a maior distribuição de processos por juiz da capital. Sua abrangência territorial é imensa e de grande intensidade populacional, que justificaria a instalação de 2 fóruns regionais e não um só. A intenção de desafogar o Fórum Regional da Lapa, notoriamente sobrecarregado até então, resultou numa divisão territorial e populacional tão desequilibrada que transferiu todo o acúmulo de processos daquele fórum para o novo, sem readequar a estrutura de um e de outro, revelando mais um sinal de que faltaram estudo e método na instalação do novo fórum. Vale dizer que um juiz do nosso fórum recebe mais processos por mês do que qualquer outro juiz de foro regional ou central da capital. São, em média, 250 processos por mês para cada juiz, resultando em cerca de 3.000 processos novos ingressando anualmente para cada uma das varas, tanto cíveis como de famílias e sucessões. Encerramos o ano de 2010 com 26.989 feitos cíveis e 17.761 feitos de famílias e sucessões em tramitação. O Fórum funciona com cartório único, dividido em 2 sessões, uma para processos cíveis, outra para processos de família e sucessões. A sessão cível conta com 9 escreventes e a sessão de família com 8 escreventes, resultando no fato de que temos quase 3.000 feitos para cada escrevente no cível e 2.200 processos para cada escrevente da família, sendo que a proporção estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo é de 1 escrevente para cada 1.000 processos no sistema digital. Daí a morosidade no andamento dos processos e até paralisação dos mesmos,
por meses, que são alvo de reclamações dos jurisdicionados e advogados. Mas se o problema é a falta de funcionários, a solução é simples. Seria, mas não é o que se tem constatado. Desde que o Fórum completou 1 ano de funcionamento, vimos pleiteando junto à presidência do Tribunal de Justiça o aumento no quadro dos funcionários, levando em mãos de cada um dos presidentes que se sucederam desde então, relatório pormenorizado da situação e pleito quanto ao aumento do pessoal. Sem êxito. E este problema não é só vivenciado aqui, espalha-se por todo o estado de São Paulo. A alegação? Falta de verba no orçamento. Não é fácil, muito menos barato, administrar uma empresa com mais de 400 filiais pelo estado. Igualmente não o é quando se trata de Tribunal de Justiça com mais de 400 fóruns. Sabe-se que as custas processuais recolhidas não são repassadas para o custeio do sistema judiciário deste estado, diferentemente do que ocorre em outros estados da federação, em razão da suspensão dos efeitos legais por liminar concedida em ADIM, que aguarda julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal há anos. Isso faz com que o Tribunal de Justiça encaminhe seu orçamento anualmente para o Executivo, para que o Executivo acolha e submeta a aprovação pela Assembleia Legislativa. Invariavelmente, o orçamento apresentado sofre cortes expressivos, sobrando valores suficientes apenas para o funcionamento do sistema, como hoje posto, sem qualquer aumento de sua estrutura. Por certo que este engessamento da máquina judiciária inviabiliza o crescimento estrutural na mesma proporção em que cresce a população e, por conseguinte, o número de demandas judiciais, sobrecarregando esta máquina de tal modo que prejudica o próprio funcionamento. Quando, no auge da minha rebeldia de adolescente, eu contestava meu pai, ele dizia que enquanto ele me sustentasse, eu teria que me submeter às suas regras. Foi a minha primeira lição de que não existe autonomia sem independência financeira. Chegou o momento em que precisamos dividir a culpa e a responsabilidade. Mais do que parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil da Seção São Paulo pela instalação da 238ª subseção Nossa Senhora do Ó, venho conclamar todos aqui presentes, advogados, promotores públicos, vereador Claudinho, deputado estadual Celino e demais autoridades e jurisdicionados a incorporarem esta batalha, na medida de suas responsabilidades enquanto autoridades e cidadãos, para que contribuam, junto aos poderes executivo e legislativo, por um judiciário com melhores condições orçamentárias, para então, sim, podermos exigir que funcione de modo minimamente satisfatório. Continuo na mesma certeza que tinha quando nos bancos da universidade, de que somente com poder judiciário eficiente é que construiremos uma sociedade justa e equilibrada. Obrigada. Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. De maneira muito especial, Dr. Rodolfo Hammer da Silva Guiar, presidente da subseção de Nossa Senhora do Ó. Dizer-lhe, meu querido amigo, meu querido colega, que Vossa Excelência foi muito feliz no seu discurso. Eu gostei. Quando Vossa Excelência disse que é uma das primeiras vezes que fala em público para um número tão grande de ouvintes, se começou assim, nós podemos imaginar o que vem pela frente. Mas também fiquei contente quando Vossa Excelência revelou a sua idade, 28 anos. Pensei que eu era o mais novo nesta sala. Mas confesso-lhe que quando candidato pela primeira vez à presidência, muitos diziam isso. O Durso é muito novo. Condicional às lutas que certamente Sua Excelência irá travar em prol da justiça do nosso Estado. Excelentíssima Senhora Tereza Cristina Antunes, juíza diretora do Fórum de Nossa Senhora do Ó. Fiquei profundamente sensibilizado com a manifestação de Vossa Excelência. Já admirado, conheço o trabalho de Vossa Excelência aqui, conheço
as referências positivas que a advocacia lhe destinam aqui. E as agruras vividas por Vossa Excelência, pelos advogados promotores e pelo jurisdicionado nesse fórum, já são de conhecimento de muitos, do tribunal e dos operadores do direito de um modo geral. Essas dificuldades que Vossa Excelência diagnosticou com precisão cirúrgica repousam numa falta de planejamento e dimensionamento para que tivéssemos um fórum que pudesse ser não só o piloto, mas um marco, um divisor de águas na história da nossa Justiça de São Paulo. Fato é que os problemas aí estão. Vossa Excelência está na direção desta Casa de Justiça, os advogados estão diariamente ali buscando esta justiça, junto e representando o jurisdicionado, ao lado dos integrantes do Ministério Público, e o sofrimento é coletivo. Diante dos números que Vossa Excelência trouxe, e em que pese todo o esforço que fazemos e ainda podemos fazer mais, por conta da instalação desta subseção, eu queria nesta oportunidade convidar o nosso presidente Rodolfo a tratar diretamente com Sua Excelência duas situações imediatas que poderiam, quem sabe, minimizar um pouco essa situação vivida aqui. A primeira delas é imediatamente se estabelecer um mecanismo de treinamento para que os advogados possam aprender a digitalizar as suas petições e ampliar a concessão da certificação eletrônica para que o peticionamento eletrônico pudesse se ampliar deste percentual que temos aqui hoje de 10%. Primeira missão que eu outorgo a Vossa Excelência, com apoio integral nosso. Mas a segunda, eu comprometo a seccional diretamente, doutor. No sentido de, quem sabe, se for conveniente para a corte local e para o tribunal, de fazermos um mutirão, de angariarmos colegas que estejam dispostos a ajudar na digitalização dessas milhares de petições que estão represadas e que desencadeiam esse desdobramento desta morosidade que todos suportamos ao final. Se isto for útil, nos comprometemos com Vossa Excelência a mobilizar não só esta subseção, mas outras, a criar um mecanismo que pudesse tentar, num mutirão, digitalizar o quanto possível para melhorar, num primeiro impacto, essa situação vivida aqui. São compromissos que assumo, se for conveniente e adequado, com perspectiva de ajuda. Mas é fato também que os problemas vividos por este foro, eles têm sido verificados como consequências de uma série de problemas precedentes. E Vossa Excelência também diagnosticou aqui com precisão. Não se pode admitir que depois da reforma do Judiciário, onde a nossa Constituição estabelece não só a autonomia financeira deste poder, mas que o dinheiro das custas permaneçam na Justiça, que São Paulo ainda seja, a par de ser o estado locomotiva da nação, um dos únicos estados onde esse dinheiro não fica no tribunal, não fica na Justiça, vai para o Tesouro Comum. E depois o tribunal, enquanto poder que é, precisa ir buscar junto ao Executivo e Legislativo uma rubrica orçamentária, onde a sua peça apresentada invariavelmente é mutilada. Corta-se o orçamento do Judiciário e o resultado final, nesta rubrica orçamentária mutilada, é dinheiro insuficiente para gerir o que já temos, quanto mais para instalar as mais de 200 varas criadas e não instaladas no Estado de São Paulo, para terminar com
com critérios de excelência, a informatização da nossa justiça estadual. Não precisamos ir longe. Nada mais justo do que esta grande mobilização dos juízes, dos promotores, dos advogados, da sociedade civil, das lideranças, dos parlamentares, das autoridades, para que, ao final de contas, tenhamos, não só aqui na Freguesia do Alto, mas que tenhamos no estado de São Paulo um modelo de justiça que possa ser seguido pelos outros estados brasileiros. Fica aqui, portanto, mais uma vez o compromisso da OAB São Paulo e, em especial, meu caro presidente Rodolfo, desta subseção. Nós vamos fazer esse trabalho juntos, a buscar efetividade a este discurso que trazemos mais uma vez aqui. E se Deus quiser, minha cara magistrada, se Deus quiser, nós assistiremos ainda a mídia nacional vindo aqui na Freguesia do Ó para ver como se faz justiça de primeiro mundo nesse país. Muito bem! Querido Napolitano, presidente da subseção da Lapa, Vossa Excelência falou e eu não tenho mais nada a acrescentar. O compromisso da Lapa, que foi a matriz desta nova subseção, foi cumprido. E, sem dúvida, o vereador Claudinho é um dos responsáveis por nós estarmos aqui. Vossa Excelência que ajudou a que tivéssemos neste bairro, este ambiente tão bom, eu quero também lhe dirigir uma homenagem que estendo ao deputado estadual Celino Cardoso, porque Vossa Excelência e o deputado são parlamentares deste bairro, representam esta região. Assim sendo, por estarmos inaugurando esta subseção, eu lhe presto também esta homenagem e registro da importância do Legislativo no papel não só desta dinâmica da justiça, mas acima de tudo em cerimônias da OAB. Ter juiz, desembargador, ministro, cerimônia da OAB é muito importante. Ter o Legislativo em nossas cerimônias é muito importante, por conta de que, no fundo, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário somam a sociedade civil. Esse aqui tem o poder. Obrigado. Ele começou pela Vila Maria. Vem, Serginho. Serginho, vem. O que é Serginho? Ah, te chamaram de fora? Ah, não, tá bom. Não.